Amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Conversas da Alma. Hoje vamos abordar o tema da situação atual de pandemia, eu chamo-lhe pandemia em vez de pandemia, porque como muitos de nós sabemos foi estabelecido um plano que nos levou a esta situação mundial e para isso temos connosco hoje a cantora, atriz e terapeuta de transformação e evolução consciente, Ana Mar, que vem ao nosso canal pela segunda vez para nos dar também a sua opinião, a sua visão do que está a acontecer no mundo. Lembrem-se de subscrever o nosso canal, colocar um like e partilhar as mais de 150 entrevistas nas diferentes áreas que o canal aborda. Como sabem, o foco do canal é a verdade, história, ciência, saúde e espiritualidade. Sigam-nos no Facebook em Conversas da Alma e no Instagram em canal Conversas da Alma. Ana Mar, bem-vindo ao Conversas da Alma e obrigado por estares connosco pela segunda vez. Olá César, obrigada pelo convite e olá a todos. Ana Mar, espiritualmente, qual é a tua opinião sobre o que estamos a viver atualmente? O que estamos a viver atualmente tem vários níveis de compreensão e é bom abordarmos todos esses níveis de compreensão. Existe o espiritual e o mental e o físico até, que é muito premente para muitas pessoas, porque o que está a acontecer altera as nossas condições físicas, mas a nível espiritual, para mim é muito evidente que tudo isto encerra uma proposta de evolução, aquilo que eu possa chamar um momento de reevolução da consciência. E com certeza que isso diz respeito à nossa essência espiritual, mas para mim, mais do que isso, diz respeito a trazer essa ampliação de consciência ao modo como vivemos o dia-a-dia e principalmente a proceder a uma transformação profunda de cada ser humano, ou pelo menos da quantidade suficiente de seres humanos para que depois constitua contágio. Porque não é para nos acomodarmos e vivermos isto aceitando por via do medo aquilo que estas circunstâncias nos propõem. Também não é para reagir emocionalmente como se houvesse uma guerra entre os bons e os maus. É assim para aceder ao nosso pleno potencial e isso é possível conectando o ego com a alma, como eu tantas vezes digo, conectando o nosso corpo físico, emocional, o mental e o espiritual. E nesse processo de transformação, nós acedemos a potenciais que transcendem completamente as circunstâncias, que nos dão poderes especiais e capacidades de cura, de transmutação, de bem-estar, de ideias de intuição que possam estar na base da criação de novas formas de vida e, por extensão, todos juntos, criarmos um mundo melhor. Porque, na verdade, a ampliação de consciência não serviria para nada se não fosse para criar uma nova realidade ao nível planetário, neste planeta maravilhoso em que vivemos e, por extensão, também nesta estrutura cósmica em que nos inserimos. Astrologicamente e no teu fácil acesso aos registros akáshicos, e agora vais-te rir com certeza, o que é que descobriste e o que é que o universo te disse? Bem, astrologicamente, Plutão está em Capricórnio desde 2008. O signo oposto a Capricórnio é Caranguejo. E, na verdade, Plutão em Capricórnio propõe tudo isto que estamos a observar. Portanto, o colapso das estruturas que não sustentem um novo ciclo evolutivo, não na destruição pela destruição, mas porque é importante trazer à tona aquilo que não está bem, por isso estamos a observar tanta corrupção a vir ao de cima. Também o facto de poderem ser estruturas que serviram maravilhosamente no passado uma dada ideia de civilização, mas que de alguma forma não estão atualizadas e não servem aquilo que possa ser a criação de uma civilização seguinte. E como tal, a nível estrutural, a nível do nosso sistema de crenças, a nível das instituições de referência, a nível daquilo que nós esperamos das figuras de poder do Estado, da Igreja, da economia, tudo isso está a ser posto em causa. E está a ser posto em causa para abrir espaço para que hajam novas estruturas e principalmente para que o ser humano possa assumir a autoridade de um ser maduro, de poder dar expressão a esse seu potencial e, como tal, criar uma nova sociedade. E astrologicamente este Plutão em Capricórnio entrou em 2008 e sai em 2023. E, portanto, estamos na grande fase do cheque-mate à situação socioeconómica que tem ocupado, enfim, grande parte do século XX e ainda deste século XXI.
Depois, a partir de 2023, Plutão entra em Aquário e aí já vamos encontrar Plutão no signo daquilo que possa ser e tantas vezes chamada a nova era, não é? A era aquariana, e nós estamos numa mudança de eras entre a era de Peixe e a era de Aquário e podemos observar que cada vez mais o tema será a boa relação e o equilíbrio que se consegue estabelecer entre o coletivo e o individual. E vai ser muito importante, com Plutão em Aquário, nós encontrarmos esse ponto de equilíbrio, porque senão arriscamos a viver uma situação autoritária de mobilização de massas, de viver para o bem coletivo e de esquecer aquilo que possa ser o valor da realidade pessoal e individual de cada ser humano, mas por outro lado, o signo oposto a Aquário e a Leão, portanto, o exacerbamento daquilo que possa ser o ego, as figuras de autoridade e de alguma forma uma prepotência exclusivamente centrada no self, também é um desafio. Portanto, isto vai evoluindo. E agora vou-me calar, senão ficava a falar dos trânsitos astrológicos Não, podes ainda continuar, ainda temos algum tempo. Sim. No entanto, gostaria de dar para já, por finalizado este comentário astrológico, porque há tanta coisa tão boa de pessoas que se dedicam à astrologia exclusivamente. Eu confesso que o meu trabalho tem muito de síntese de várias matérias e sim, é verdade que eu trabalho também no acesso aos registros acásticos. E então, falando dos registros acásticos, o que é que veio até ti? Ou o que é que foste buscar? Olha, sabes, eu poderei contextualizar a coisa do seguinte modo. Aquilo que na física quântica e na nova ciência, na verdade, não só na física quântica, nesta nova ciência que nos últimos 30 anos deu uma volta de todo tamanho, é uma revolução bastante substancial. Aquilo que a ciência identifica como o zero point field, o ponto zero, o ponto de todas as possibilidades. Ou seja, a assunção de que existe um território possível em que todas as possibilidades convivem. Isto dando uma equivalência para a realidade humana, poderemos dizer que a nossa imaginação é esse campo de todas as possibilidades. Nós podemos estar quietos no mesmo espaço e a nossa imaginação pôr N possibilidades que na verdade só se tornam real, alguma delas só se torna real quando existe uma escolha nossa, daquele sonho, daquele plano, daquela possibilidade e depois nos mobilizamos na ação para que ela se manifeste e se torne realidade. Quando mas tu a bem dizes dizer... uma escolha, para eu clarificar um pouco aqui também para as pessoas, é uma intenção também. Obviamente, quando a gente faz uma escolha, depois há uma intenção. Sim, suponhamos que eu tinha uma questão para resolver, eu posso ter várias possibilidades que me podem vir à mente para a resolver. Podem-me vir na mente racional consciente, numa perspectiva analítica, mas podem-me também vir intuitivamente, ou eu posso me permitir imaginar outras soluções. E o Zero Point Field, que também pode ser designado como o campo acástico, é esse plano em que todas as possibilidades estão ao dispor. Todas elas são passíveis de serem escolhidas e, portanto, todas elas existem latentes na nossa realidade. À escala humana, existem latentes dentro de nós através desse veículo maravilhoso que é a imaginação. E a imaginação permite que a intuição flua e permite abrir o território de possibilidades. Depois, aquela que nós vamos escolher, eleger, é de acordo com o contributo, com certeza, de uma escolha mental. Isso vai se transformar numa intenção, num propósito, num objetivo. E quando se transforma numa intenção ou num propósito e num objetivo, muitas vezes acontece nós termos intenções e elas ficarem na nossa cabeça e não se passar nada. Porquê? Porque não nos mobilizamos para fazer acontecer. Mas se nos mobilizamos para fazer acontecer, que é toda uma arte na qual eu trabalho bastante e que ensino as pessoas realmente esse processo, porque é uma arte do meu coração, tem a ver com a criação de novas possibilidades, de nos autorrecriarmos e criarmos uma nova vida para nós. Portanto, a partir do momento em que essa escolha existe em nós, de algum modo, a tornamos mais próxima do real através da nossa ação, fazendo escolhas, agindo diferente, mudando comportamentos, mudando atitudes. Na verdade, se nós queremos uma realidade diferente, alguma mudança tem que haver em nós, não é? Portanto, novas atitudes, novas ações, novos comportamentos, alinhados de acordo com aquilo que é a sabedoria da vida de como se cria nova realidade, cria novos resultados. Muito e, portanto, essa possibilidade
de dentro de nós existir esse campo múltiplo de possibilidades, é uma equivalência simples com aquilo que é o zero point field, o campo zero da ciência, e aquilo que é o campo acástico de uma outra designação mais espiritual, se pode dizer assim, ou mais metafísica. Na verdade é metafísica, para além da física. E, portanto, esse campo acástico encerra todas as possibilidades de tudo, bem como nós, pessoas, temos aquilo que possa ser o nosso próprio campo acástico, as possibilidades acessíveis ao César, de acordo com a matriz psicoenergética do César. São diferentes das possibilidades acessíveis à Ana, mas são múltiplas, são muito mais do que aquelas que nós podemos sequer imaginar, mas são circunscritos à vibração César. Sem dúvida. São circunscritas à vibração Ana. Quando nós escolhemos e isso passa a tornar-se uma ação e depois uma realidade, isso cria um resultado. E ao criar um resultado, registra uma vibração, digamos, no meu banco de dados, de todas as experiências vividas, como se fosse um computador, e no teu. E isso nós chamamos os registros acásticos. Aquilo que seja a história de toda a experiência vivida, transversalmente, não só nesta vida, mas para outras, para quem acredita nessa dança reencarnacional. E isso é como se fossem os discos rígidos, os bancos de memória de toda a experiência vivida. As clouds. Sim, as clouds. E como tal, essas clouds vão condicionar-nos depois naquilo que são as vibrações presentes em nós, porque nós já as vivemos e, portanto, transportamos-las. E é isso que nós vamos chamar karma. Aquilo que é a consequência vibracional da lei da causa e efeito. Fica registado nos registros acásticos qual foi a consequência daquela experiência, mais alinhada com a minha essência ou menos alinhada com a minha essência. O que quer dizer Igual a agora, positiva ou negativa. o que quer dizer que agora a humanidade, na realidade, está a trazer esse karma universal para purgar. Repara, karma para mim não está exclusivamente na conotação negativa, também há karma positivo. Sim, nós sim, ao longo da história não temos negativo. Sim, Karma temos é ação e ação, portanto, sim, o que nós, temos evoluído imenso. não é? Sim. O que nós, seres humanos, criámos no passado, estamos agora, de alguma maneira, também nesta entrada numa nova era, a purgar para melhorar. O que eu observo, Ou não? e a carinho, é a ideia de que nós vamos sempre, no caso humanidade, vamos sempre evoluindo e ainda que isso possa trazer muitas escolhas desalinhadas, também contribui para irmos avançando naquilo que é as possibilidades inspiradas e alinhadas do potencial da humanidade em geral e, portanto, aquilo que possa ser a nova fase evolutiva que é esta é construída sobre a anterior. Se não tivesse existido a anterior, nós não estaríamos capazes de construir a nova. Mas, no entanto, há muita coisa da anterior que já não serve a nova. E, portanto, nós podemos, reparem, eu trabalho muito mais a nível pessoal do que a nível coletivo, porque acredito que, na verdade, esta nova era será no contributo de cada um individualmente, permitindo-nos nós proceder a uma transformação interna de modo a nos recriarmos, mas é mesmo recriarmos. Ou seja, nós não vamos criar uma nova realidade se nós não encarnarmos uma nova identidade. Isto não é, eu quero uma coisa nova e vou fazer umas manifestações e essa coisa vai acontecer, independentemente de eu continuar exatamente na mesma na minha vida. Isto não é assim. Porque não há alavancagem de mudança vibracional suficiente para afetar resultados coletivos se isso não começar por um processo de criação de resultados diferentes a nível individual. Sem dúvida. Subscrevo. Por isso a chamada é muito a nível individual, respondendo uma grande resposta, mas para terminar à tua questão. No campo acáshico não está escrito nada. Deus, ou a fonte, não tem juízo de valor. Não acha que nós nos estamos a portar muito mal, que horror, e que isto é um castigo. Não acha que nós devemos ir para não sei onde. Não, isso não existe. Existe, no entanto, uma dinâmica cósmica, uma inteligência cósmica que se move por estruturas vibracionais e por ciclos que nos propõem uma nova fase evolutiva. E isso
é facultativo. Há pessoas que podem querer avançar para essa nova fase e há pessoas que não podem. E ao nível cósmico, não é essa a única realidade que vai prevalecer. Nós observamos à nossa volta, hoje em dia, quase parece que estamos a viver em duas ou mais realidades, não é? E Há pessoas que vivem numa realidade... E estamos, é isso que eu queria comentar. Portanto, a vida é suficientemente generosa para acomodar várias realidades possíveis. Agora, a nós cabe-nos escolher com qual é que ressoamos e qual é que queremos viver. Sem dúvida. Como um menu. Onde é que achas que esta situação nos vai levar? Eu acho que já falaste um pouco, já esclareceste um pouco nesse sentido, mas na tua opinião pessoal, o que é que tu sentes? Onde é que achas que esta situação nos vai levar e quanto tempo é que achas que vai durar? Olha, eu antes disso gostava de dizer o que é que me parece que esta situação está a desafiar neste momento. E parece-me que está a desafiar os instintos. Ou seja, estamos a observar um momento que tem vindo em crescendo, aliás, em que o medo tem passado a ser uma vibração muito presente em termos coletivos. Ora, o medo surge em nós quando um dos nossos instintos básicos, primordiais, se sente ameaçado. E os três instintos básicos são o instinto de sobrevivência, o instinto de procriação e o instinto de inclusão. Quando nós sentimos a nossa vida ameaçada, temos medo e reagimos. Quando nós sentimos que isto vai acabar, que não vamos deixar lastros, que os filhos não vão, que o mundo vai acabar porque os miúdos agora vão morrer a seguir, ou seja, essa coisa da espécie não continuar. Quando nós sentimos que não podemos ser agentes procriadores de novos frutos e daí haver um grande estigma grande em relação a tudo o que seja a sexualidade, não é? Aquilo que possa ser a pessoa sentir-se diminuída na sua sexualidade afeta, e de ter medo disso afeta diretamente aquilo que possa ser o instinto de procriação. E a procriação não é só biológica, não é só sexual, é também criativa, de criar novas opções de vida. E quando nós nos sentimos encurralados com a aparente impossibilidade de criar novas circunstâncias de vida, de procriar uma nova realidade, de procriar mais existência, mais vida e continuidade, nós sentimos ameaçados. E também nos sentimos ameaçados quando somos rejeitados, que é exatamente o que acontece quando tocamos no instinto de inclusão, de pertença, de entrega. E nós estamos a observar muito hoje em dia que tu chamaste a este episódio, este momento, pandemia, eu não chamo, porque na verdade eu relativizo muito a questão do plano ou não plano. Eu olho mais sem, como é que eu posso dizer, sem formatação prévia, eu olho para a realidade e digo, isto é assim, é indiferente para mim, se foi um plano, se não foi um plano, se é um vírus extemporâneo que na verdade é contrário ao plano, há tantas coisas. Isso não ajuda nada na vida pessoal e não ajuda ninguém. O plano, no meu caso, pode ser de várias formas. Pode ser um plano divino, que está no plano do universo, passamos por isto, para irmos para uma fase melhor, ou pode ser um plano, também é, que para mim também é, dos humanos, de certos humanos, que decidiram, pelo menos, diminuir a população mundial. Portanto, sim, há para mim dois aspectos. Há o divino, que inevitavelmente vai acontecer, quer os humanos queiram, quer não, e há aquele humano que tentam isto e tentam aquilo e logo veremos se irá acontecer ou não. Sim, eu tenho convicções a esse propósito. No entanto, não me parece que as convicções tenham um contributo de ajuda e eficácia naquilo, da minha parte, da tua parte sim. Eu tenho outro papel, percebes? Eu tenho um papel diferente do teu. O meu papel é, seja o plano qual for, venha dos Illuminati ou não Illuminati, ou dos Arcontes ou dos outros, ou seja o plano divino, ou seja as farmacêuticas, ou Bill Gates, ou seja o que for, nada é acima do nosso poder de ultrapassar. É desse lugar. Concordo. E nesse lugar nós estamos a ser desafiados a desidentificar-nos dos nossos instintos. Destes que eu estava a citar. Sim, sim. Porque estamos a observar que vem um vírus, mete medo,
dar resultados nós nos fecharmos na concha ou haver uma tendência para fecha na concha, fecha em casa, fecha isto, fecha aquilo, que é exatamente a expressão disfuncional do signo oposto a Capricórnio, como falávamos há pouco, é caranguejo. Caranguejo, quando se sente ameaçado, fecha-se na concha e começa a andar de lado. Portanto, Felizmente que eu não sou caranguejo. Eu sou o oposto. não, mas repara, estamos a falar de ciclos planetários. Eu estava a brincar, Sim, estava a brincar. Sim. Então, o ser humano é muito mais do que os teus instintos. Mas, na verdade, esses instintos ocorrem no cérebro reptiliano, que é uma estrutura cerebral que existe há trilhões de anos e que foi extraordinariamente necessária para a espécie sobreviver. E que tem todos esses gatilhos de quando, juntamente com outras áreas cerebrais, não é? Portanto, o cérebro límbico e o córtex, isto é toda uma estrutura absolutamente maravilhosa, que foi registando determinadas reações automáticas face àquilo que constituía perigo para a espécie. E nós temos reações absolutamente primárias, quando tocam no nosso instinto de sobrevivência, de procriação ou de inclusão, como se vivêssemos há trilhões de anos atrás. Como se um tigre nos viesse comer, como se a tribo nos fosse expulsar, como se eu não tivesse crianças, fosse ostracizada, ou seja, é instintivo, é irracional. E neste momento nós estamos a observar grandes respostas instintivas por parte de todas as pessoas, não de todas as pessoas, atenção, há exceções, desculpa, há exceções, mas de aquilo que possa ser a dominante, mesmo de figuras de poder, que possam estar absolutamente aterrorizadas com a responsabilidade que é tomar medidas para uma população toda. Nós tendemos a criticar as figuras de poder a toda a hora, mas atenção, quem é que queria estar na pele daquelas pessoas? Não é? Que podem ter uma psique imatura, podem estar muito mobilizadas pelo medo, podem elas próprias querer dar o melhor, mas na verdade vir desse lugar de vamos fechar, vamos ser todos iguais porque senão somos rejeitados, vamos fechar porque senão morremos, percebes? E isto é uma resposta que está a acontecer em termos coletivos, inclusive é das pessoas a criticarem as outras pessoas porque têm máscara ou não têm máscara, ou dizem isto ou dizem aquilo, e estamos a observar respostas, portanto, uma reatividade emocional muito grande, por via do medo de as pessoas se sentirem assustadas naquilo que possa ser a sua sobrevivência e a sua inclusão e a possibilidade deste mundo continuar como era de antes. E estamos com respostas genericamente instintivas, embora haja muitas pessoas que já não estão. Ora, um problema não se resolve no mesmo nível em que ele é criado. Portanto, não se resolve a ameaça de morte com respostas instintivas de enclausuramento e fechamento irracional. Não se resolve no mesmo nível, resolve-se no nível seguinte. Qual é o nível seguinte? É o nível mental. As emoções estão no meio disto. Então, é muito importante a racionalidade e a objetividade na análise das circunstâncias. E aí nós temos uma enorme especulação, porque temos um discurso institucionalizado e depois temos exceções, como por exemplo Suécias e afins, e temos na verdade pessoas neste momento, que é óbvio que tinha que vir da classe médica e da classe dos cientistas, a quererem contribuir para o esclarecimento mais objetivo e neutro dos factos científicos e clínicos, que não são espelhados naquilo que depois possam ser medidas draconianas e a comunicação social que temos. E não estão a ser espelhados, isso eu garanto que não estão. Mas estão a chegar a bastantes pessoas e, na verdade, até pode acontecer haver um contágio, e eu quero acreditar que sim, em particular em Portugal, quero acreditar que sim, de haver uma maior racionalidade no lidar com esta situação, de modo a gerir da melhor forma aquilo que possa ser a resposta instintiva às circunstâncias. Mas essa própria realidade e esse próprio plano mental depois também tem as suas limitações. Porque quando começamos a perguntar, mas então porquê é que isto está a acontecer? Mas então o que é que eu posso fazer para viver isto da melhor maneira, e etc. Essas respostas já não estão exclusivamente no campo da mente concreta, da mente racional. E aí então, onde é que elas estão? Onde é que esses
problemas, essas questões, esses desafios são resolvidos ampliando a consciência e integrando uma dimensão espiritual, a meu ver. Mas, Portanto, na verdade, então, desculpa, qual é que achas então que deve ser a postura e a atitude das pessoas para acompanhar esta transformação da humanidade? eu disse há pouco e repito, que de uma forma sintética, me parece que está no momento, se nós seriamente considerarmos a possibilidade de nos reinventarmos. Criatividade. Isto parece-nos poético, parece-nos criativo, e é lindo, e é maravilhoso depois ver a realidade a espelhar isso mesmo, mas também é exigente, muito exigente. Muito exigente, sim. E também é de alta assunção de responsabilidade e de assunção do poder que nós temos realmente para nos reinventarmos e acedermos a novos potenciais, mas isso significa nós deixarmos de projetar no exterior qualquer rede de segurança, qualquer expectativa que os outros estejam ou não de acordo connosco, qualquer garantia de que a nossa escolha é a escolha acertada, ou seja, pede também muita coragem e pede muita dedicação e muito investimento. E é evidente que de alguma forma nós também nos habituámos a ficar um pouco encostados àquilo que era o paradigma de expectativa de vida social, relacional, profissional, económica, e isso já não chega. Está tudo a ter checkmate. É mesmo. E, como tal, a ligação entre a realidade concreta e presente, neste plano 3D, a nossa estrutura egóica, que é muito importante, porque senão piramos da cabeça. Ou desconectamos deste plano. Pois, claro. É muito importante reinventar a nossa personalidade, o nosso olhar sobre nós próprios. Porque se tu me perguntares o que é o ego da Ana, eu começo a dizer, olha, a Ana nasceu com o nome de família Ana Maria de Brito Monteiro, nesta cidade, cantora e artista, e foi não sei o quê, e tem... Está bem, mas essa não sou eu, isso não é a minha essência. E a Ana viveu isto e viveu aquilo e tem aquela história. Bem, está bem, essa é uma visão da história. Mas quando nós nos permitirmos reinventar-nos, e inclusive ao nível da nossa personalidade, nós vamos realmente lançar um olhar sobre toda a nossa história e criar uma nova narrativa, uma nova interpretação sobre o que realmente nos aconteceu. E isso vai empoderar-nos, porque todos nós vivemos experiências altamente marcantes e traumatizantes algumas, e depois somos formatados por essa versão da nossa história, quando nós podemos, na verdade, olhar para ela e recriá-la e ir buscar o que é que isso contribuiu como aprendizagem e, portanto, quem sou eu à data de hoje? Eu à data de hoje não sou a minha história, de acordo com a versão que tinha, suponho, quando tinha 30 anos. Isso é nós reinventarmos ao nível do ego e também das nossas capacidades. Há 30 anos atrás eu tinha umas capacidades, agora tenho outras. Todos podemos e devemos fazer isso, porque sem ego não há âncora para trazer a mudança à realidade. Mas para fazer isso é essencial ampliar a consciência e ir buscar um novo sentido do eu, quem sou eu, a uma dimensão espiritual sim, ou se quiserem científico-quântica é igual. Está a começar a ficar entrelaçado, felizmente. A nova ciência e a nova espiritualidade. É igual, é como quiserem. Se tiverem anticorpos em relação à palavra espiritual e Deus e tudo mais, é física quântica, neurociência, tudo daí para cima, que já existe. São todos esses universos. E então, abrindo a nossa consciência para esse nosso potencial e para essa essência, percebendo qual é, e é muito aí que eu trabalho, que alma é a tua, qual é que é a matriz, que dons é que encerra, como é que isso se liga à tua estrutura da personalidade, à tua vivência e ao teu ego aqui e agora e às circunstâncias da tua vida atual. E nós podemos precipitar aquilo que possam ser valências realmente, eu estou a falar de valências. Estou a falar de capacidade de criar coisas novas, de nos curarmos, nos libertarmos de tudo aquilo que não nos corresponde na nossa matriz original, e ao fazer isso, nós vamos proceder ao processo de reinvenção e transformação da nossa identidade profunda. E depois somos um ser humano que se atualizou
Jung chamava isso o processo de individuação, não é? Que se atualizou. E ao atualizar-se, não só é o exemplo para os outros, como, e o Agostinho da Silva dizia isso, cada pessoa que se atualiza é quase como um exemplo que dá permissão ao seu vizinho do lado de se permitir fazer o mesmo. Que não tem risco, não é grave, não vai acontecer nada de mal. Ousa, experimenta. Sim, e assim nós vamos criando comunidades estreitamente ligadas, porque neste momento é muito importante ter em consideração, nós somos uma rede, portanto é importante estarmos conectados. Tal e qual como o Avatar, somos uma rede. Completamente, e que vai catapultando a realidade para uma nova realidade. Agora, ao lado, os teus familiares, os teus amigos, os teus vizinhos, os teus colegas de trabalho, podem estar a criar uma realidade completamente diferente. E não vale a pena nós querermos convencer outra pessoa do que quer que seja. Eu hoje li uma frase um bocadinho, assim, radical, mas vou dizer qualquer coisa como a abelha que ama a flor não dá para a abelha que ama a flor explicar à mosca que ama o lixo que a flor é melhor. Portanto, não vale a pena. E a flor e o lixo aqui não significa que a flor é ótima e o lixo é péssimo. São duas coisas diferentes. Não vale a pena nós queremos convencer os vizinhos do lado, todos, das nossas esferas pessoais ou mais alargadas, de que a nossa visão é a melhor. Não vale a pena. A única coisa que vale a pena é o exemplo. É exatamente isso que eu acho. Quando as pessoas veem os resultados, sensibilizam-se a eventualmente porem em causa o lugar onde estão. Mas também, é verdade o contrário, pode acontecer nós observarmos exemplos maravilhosos em alguém que tem exatamente outra opção. É muito importante o desapego, nós não queremos que toda a gente se comporte da mesma forma e entrarmos num despique de interpretação da realidade e de criação de realidades, que é o que está a acontecer também. Portanto, está a haver uma resposta instintiva por um lado e, por outro lado, um ruído mental. E isto arrisca-se a dar cabo da saúde mental das pessoas. Sim, das que não estão conectadas ou despertas, ou chamemos-lhe equilibradas. Sim, portanto, um desapego razoável, cada um contribuindo com o seu melhor, mas um desapego razoável em relação a se as pessoas que nós amamos inclusivamente estão ou não afins com a criação de uma dada realidade. Elas podem ressoar com outras. Claro que sim. E vão viver as outras. A única coisa que me molesta de alguma maneira é o facto de que a maior parte das pessoas, pelo menos daquilo que eu me apercebo, a maior parte das pessoas, obviamente que eu aceito as pessoas como elas são, porque há diferentes níveis de consciência e nós lidamos com isso a todos os níveis, aqui neste planeta. E isso é necessário, até para nós evoluirmos. Mas o que me molesta às vezes é ver e verificar que as pessoas, pelo facto de contribuírem para ações que não são iluminadas, que não são de alguma maneira racionais, equilibradas, harmoniosas, depois arrastam os outros com eles. Porque também me faz confusão. Eu, por exemplo, é verdade que eu tenho uma vida privilegiada. Não estou com medo. Todos os dias do confinamento eu fui para a rua, fui para o campo, aqui à volta da casa. Ou seja, eu não senti o confinamento. Mas a verdade é que afeta-me, e tenho que dizer isso, afeta-me ver pessoas em sofrimento que não têm uma vida privilegiada como eu. Eu sei que elas próprias criaram esse nível de consciência e essa realidade para a vida delas. Mas ao mesmo eu não sou a Madre Teresa de Calcutá, nem pretendo ser. Mas a verdade é que me afeta profundamente ver tanta gente em sofrimento, os artistas que não têm trabalho, não têm comida, não têm dinheiro, e não só os artistas, muita gente. Obviamente que eu compreendo de alguma maneira, creio eu, com a minha mente racional e mais espiritual ou quântica, como quiserem chamar, eu compreendo todas estas diferenças e todas estas realidades. Mas não posso dizer que não me afeta e que não quero contribuir para que estas pessoas que sofrem possam despertar,
que acho que é também uma parte do meu trabalho, não como Madre Teresa de Calcutá, não é? Eu não vou obrigar ninguém a despertar, mas acho que está na hora de nós nos ajudarmos uns aos outros e de podermos partilhar o conhecimento para que as pessoas possam aceder a outras realidades, a outra consciência e podermos assim não aceitar de forma voluntária tudo o que lhes apetece, tudo o que lhes apetece fazer às pessoas do governo, porque muitas vezes, mesmo estas pessoas do governo, e como tu disseste muito bem no início, se calhar até estou a tentar fazer bem, estou a tentar fazer o seu melhor, está ao nível da sua consciência, mas para mim muitas das coisas não estão bem, não resultam, não resolvem os problemas. Portanto, há que fazer algo. Sim, o meu comentário de há pouco era no sentido do desapego em relação a esse Sim, ato eu fazer entendi algo. perfeitamente. Uma coisa é nós ajudarmos num lugar de contribuirmos com o nosso melhor sem termos apego ao que é que isso resulta no outro. Outra coisa é nós termos expectativas e ficarmos muito apegados a querermos convencer os outros. Claro, isso não. Quando assim é, se cria ruído e nós estamos a observar esse ruído. Sim, Isso é uma guerra de sim. influências que está a acontecer. Há Isso não muitas é lutas no saudável. Facebook, as pessoas reagem muito entre elas. Pronto. Agora, podermos ajudar pessoas, como tu disseste, que estão num outro lugar de privilégio, como tu disseste que estavas, é muito importante, porque é assim, quanto mais nós estamos melhor connosco próprios, mais responsabilidade temos de ajudar quem não está. Porque a essência da vida é serviço. É isso. Aliás, nós não nos autorrealizamos se a determinada altura da vida não transformarmos a nossa autorrealização pessoal numa dádiva daquilo que temos a dar melhor ao outro. Pronto. Tal Isso e qual. assim. Agora, também é verdade que o outro, ou os outros, através daquilo que está a acontecer, também estão a ter um convite para se reinventarem. Agora, isso comporta muito sofrimento. Muito. E isso invoca em nós, bem, em ti, em mim, em todas as pessoas que são sensíveis, uma tristeza, um embate, às vezes até uma revolta, mas na verdade uma compaixão no sentido nobre do termo, não a pena, mas uma compaixão e uma vontade de querer ajudar do coração, idealmente, não é? Porque exatamente. É assim que é mais eficaz. É um misto, digamos que é um misto. Sim, mas, por exemplo, pessoas que dizem isso é só para os privilegiados, essa consciência, estas conversas e tudo mais. Isso não é possível para as outras pessoas. Eu quero dizer uma coisa muito seriamente e com total transparência. Eu já vivi aquilo que se chama as passas do Algarve, este mundo e o outro. Eu sei o que é estar na penúria, tal como sei que é ter muito dinheiro. Eu sei o que é ser violada sexualmente, tal como sei o que é ter uma sexualidade belíssima e mágica. Eu sei o que é a violência doméstica, tal como sei o que é dar o grito do Ipiranga e reclamar a sua independência e a sua liberdade e os bons resultados que isso traz. Eu não falo de um lugar de privilégio. Eu falo de um lugar de poder interno que todos temos, que de uma maneira mais fluida ou mais desafiante, às vezes até nos limites dos limites das forças, o próprio do grito do Ipiranga, como eu disse há pouco, portanto, num lugar de alto risco, nós somos capazes, é desse lugar que eu falo. Muito bem, é do fantástico. Lugar de estimular esse sermos capazes. Porque se hoje, à data de hoje, eu estou aqui a falar contigo, eu poderei fazer minhas as tuas palavras, também estou a viver tudo isto bastante bem. Agora, o meu bastante bem não inclui, supõe, rendimentos garantidos e não inclui sequer um ordenado. Ou seja, vamos desmistificar esta coisa de que é preciso uma cama de segurança monetária, material, para eventualmente ser possível a pessoa considerar e reinventar-se e recriar-se. Não! Não! E não é um não de convicção, é um não de experiência. E essa é, penso eu, a mensagem mais, digamos, mais quase visceral
Sim. mas alinhada com a essência espiritual, mas também visceral, de chega de nos colocarmos num lugar de impotência. Os tempos não estão para isso. Ana Mar, muito obrigado pela tua transparência e também pela tua coerência, a coerência das tuas palavras. E agora, para terminarmos esta conversa fantástica, que agora se alargaria por várias horas, certamente, uma mensagem para todos os nossos espectadores e trabalhadores da luz. É isto mesmo. Assumir o poder de ser. Como quiserem. Trabalhando com quem quiserem, fazerem como quiserem, cada um à sua maneira, mas primeiro que tudo sair do lugar da impotência e resgatar aquilo que possa ser uma fé, que mais não seja uma fé. Eu sei que sou mais do que isto, eu sei que posso mais do que isto. Com consciência espiritual ou sem consciência espiritual. Este é um apelo muito transversal. E ao darmos o salto para fora das circunstâncias que nos limitam, por exemplo, numa relação conjugal as coisas não estão bem, ousar abrir a boca e mudar. Se conversar não chegar, ousar acabar com a relação. Se o trabalho não estiver a correr bem, ousar abrir a boca e propor alterações. Se isso não chegar, ousar mudar de trabalho. Se o campo, como tu disseste há pouco dos artistas, e hoje sim, dói, não estiver a funcionar de acordo com os paradigmas anteriores, olha, há que mudar o campo. Com certeza que eles poderão ser artistas e todos nós podemos ser criadores, talvez de outras realidades. Temos que criar novas. Portanto, sair do lugar da impotência e da dependência do exterior para criar condições para nós. Porque isso não vai acontecer. Concordo. Podem haver ajudas, mas o convite cósmico, vamos falar assim, estamos nas conversas com a alma, é de cada um assumir a sua responsabilidade, a sua ousadia, a sua coragem e de dar um salto, muitas vezes no desconhecido, tipo, eu não faço a menor ideia como é que vou resolver isto, mas sei que vou. Eu não faço a menor ideia como é que vou criar esta nova realidade, mas sei que sou capaz de fazer. Eu não faço a menor ideia como é que esta pandemia do medo ou do corona ou do plano, seja o que for, se vai resolver, mas sei que na realidade próxima eu vou ser capaz de lidar com isto a bem, eu vou ser capaz de proceder a mudanças mais benéficas e eu vou ser capaz ainda por cima de, para além disso, ajudar os outros. E depois, se quiser realmente fazer o trabalho de saber, então Ana, mas onde é que está esse poder todo? Então aí há uma abertura de consciência, uma aprendizagem, uma libertação daquilo que nos condiciona, um conhecimento daquilo que possam ser as nossas linhas mestras. E isso pode ser feito comigo, com outra pessoa qualquer, mas há pessoas que trabalham nisso com muito amor e carinho, já somos imensos, justamente até porque nos últimos 30 anos surgiram tantos métodos diferentes, uma abertura de possibilidades de novos instrumentos, portanto nós não estamos impotentes, nós podemos mudar tudo. Inclusive a ciência está a testemunhar isso. Nós podemos alterar assim a nossa produção neuroquímica. Nós podemos proceder a curas instantâneas. Nós podemos alterar uma situação monetária na nossa vida assim. Nós podemos alterar uma relação assim. É verdade que não sabemos como. Um clique na consciência. É verdade que muitas vezes não sabemos como, mas basta querermos, entregarmos e termos a coragem e também a ousadia de eu sei que há mais, eu liberto-me desta manipulação e desta coisa no éter coletivo da limitação, da ameaça, do medo, da reclusão, sim, com responsabilidade, não é agora vou saltar no meio de toda a gente sem ter consciência do que é que se está a passar, é com racionalidade, ok, supõe nesta altura há um vírus, é necessário algum tipo de cuidados, principalmente para determinado tipo de pessoas, as doentes e as frágeis, Porquê? Porque o seu corpo está debilitado, já não tem resiliência, por mais que se reinventem e se recriem, claro, eventualmente não tem a resiliência para o fazer. E ainda assim, quem sou eu para estar a dizer isso? Porque eu vi pessoas mudarem assim no leito da morte. Portanto, também, mas dando de barato, é importante ter uma consciência social e de comunidade.
Mas isso não serve para diminuir o nosso poder interno, mudar as circunstâncias da nossa vida e, por acréscimo, podermos ajudar a que, do ponto de vista social, também se encontrem melhores alternativas e nos habilitarmos a construir um mundo novo. Muito bem. Fantástica mensagem, Ana Mar. Muito clara, creio eu, que chegará certamente ao coração e à alma das pessoas neste Conversas da Alma, que certamente algumas delas não esquecerão. Obrigada, Agora, para terminarmos, também, se estão a gostar deste episódio e querem saber mais, vão ao nosso canal Conversas da Alma no YouTube e escolham as dezenas de entrevistas que temos para partilhar convosco nas diferentes áreas que o canal aborda, com terapeutas, médicos, cientistas, investigadores, escritores, artistas e personalidades que contribuem positivamente para a sociedade e para o desenvolvimento do ser humano. Lembrem-se de subscrever o nosso canal, ativar o sininho das notificações, partilhar as nossas entrevistas e colocar um like. Ana Mar, muito obrigado por esta segunda entrevista maravilhosa. Obrigada, eu também, César. Muito sucesso para o teu trabalho, que muitas pessoas possam também chegar até ti e possam usufruir dos teus conhecimentos e da tua sabedoria e que possas assim também ser mentora de muita gente para que elas possam expandir a sua consciência. Muito grata e obrigada a vocês. Obrigado a todos, tenham uma ótima semana e trabalhemos para evoluir conscientemente.